Bom, legal. Até agora a gente já discutiu sobre bastante coisa do nosso editor, de como configurar, de como mexer arquivo, de como manipular objetos, né, na nossa tela. Eu queria mostrar mais algumas opções que a gente tem aqui também no nosso editor, que é a parte de essa janela aqui, Window. Essa janela Window, ela tem todas essas janelas que a gente está utilizando aqui. é, Caso você, por acidente, feche uma dessas janelas, se você clicar com o botão direito nessas tabs aqui e fechar uma dessas tabs, falar, minha cena sumiu, como é que eu acho minha cena? Ou minha game view sumiu, como é que eu acho? Por exemplo, eu vou fechar aqui a game view, vou clicar com o botão direito e clicar em close tab, eu não tenho mais a game view, e agora, para onde ela foi? Você pode clicar aqui em window, e aqui dentro de window, tem essa opção General, e aí aqui a gente tem todas as janelas que a gente está mexendo, que são as janelas principais da Unity. Inclusive tem os shortcuts, né, que é Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, aí vai, tá? Eu fechei a game, eu clico em game, ele me retorna a game view aqui, undock, né? Aí eu vou fazer o dock dela aqui, ó, na lateral esquerda aqui. Bom, ela perde o aspecto, eu vou, clico no meu aspecto, como eu salvei o aspecto, mobile, eu vou lá e seleciono a tela mobile aqui e tá tudo certinho. Então aqui, caso você perca, a partir de ainda alguma parte do teu editor, você vem em General e aí você tem as opções aqui dentro, tá? Aqui são opções extras de configuração do teu jogo, que a gente vai explorar mais para frente. Aqui a gente tem um Package Manager, tá? Vamos clicar nesse Package Manager aqui, ele vai abrir essa tela aqui. A Unity, nessa nova versão da Engine, que eles fizeram, eles remodelaram essa parte de pacotes. O que são esses pacotes? Você consegue estender as funcionalidades da engine com pacotes com novas funcionalidades. Então, tem muita gente, muita empresa desenvolvendo, muito indie desenvolvendo ferramentas que te ajudam no desenvolvimento, aceleram o desenvolvimento do teu jogo, do teu workflow de desenvolvimento, e elas estão disponíveis nesses pacotes aqui, tá? Geralmente, quando você seleciona um pacote e clica em samples ou mais, você consegue ver a informação do que esse pacote é, e em alguma dessas informações, por exemplo, aqui o Pixel Perfect, eu consigo ir na documentação, mas existem outros pacotes que são feitos por terceiros que você consegue, inclusive, ir no site do fabricante, né, do cara que construiu o pacote, e entender o que aquele pacote está te fornecendo. Então, esses pacotes aqui, eles estão com essa flechazinha verde, significa que eles estão instalados, que estão aqui com a seta para cima, precisam ser atualizados, tá? A gente não vai atualizar porque a gente não vai mexer em nenhum desses, ocupar espaço no nosso HD à toa. Então, você pode ver aqui, por exemplo, nesse Package Manager, se você estiver utilizando essa versão, ele inclusive mostra quando um pacote ele é verificado pela Unity, para você não baixar pacotes que não sejam oficiais, né, para você não ter nenhum problema com vírus ou algo do tipo, né? Então aqui ele está configurado para funcionar o Visual Studio Editor e o Visual Studio Code, né, que é a versão light do Visual Studio, tá, que a gente vai estar trabalhando, inclusive. E aqui na parte de Packages in Project, a gente pode verificar o que está em My Assets, né? Vamos ver o que está dentro, se a gente acha algum pacote disponível na Asset Store. Aqui na parte de projetos são os assets que estão aqui dentro do teu projeto. E aqui em My Assets são tudo que está disponível lá na Asset Store para a gente baixar. Então, por exemplo, tá vendo essa setinha para baixo? Significa que você pode baixar assets para o teu projeto. E a gente vai estar fazendo isso logo logo, saber como trazer objetos para dentro da nossa engine, tá? Então é muito legal porque antigamente você tinha que baixar através do site, depois entrar aqui. Agora você consegue fazer tudo da parte de dentro do Package Manager. E aqui dentro do Package Manager também, na versão nova da Unity, você consegue baixar pacotes que estão direto no GitHub, isso é muito maneiro, através do Tarball ou do disco. Para quem não é programador, talvez isso aqui parece meio frightening, meio assustador, né? Mas basicamente são outras sources, né? São outras fontes de onde você pode baixar pacotes. Mas por enquanto você se atém aos pacotes que são oferecidos na Asset Store, que já está bom demais, já tem muita coisa ali que você pode aproveitar, e a gente vai ver como faz isso hoje ainda, tá? Então eu vou fechar essa parte de pacotes aqui, a gente não vai estar mexendo com isso ainda. A parte de componentes,
você pode ver que quando eu clico em componente no menu superior, a gente tem as opções aqui de Mesh, de efeitos, física 2D. Esses componentes são os componentes que estão dentro dos objetos de jogos. Por exemplo, quando eu clico aqui no cubo, você vê que eu tenho o cubo, ele é composto por componentes. Ó. Eu tenho o componente Transform, o Mesh Filter, o Mesh Render, o Box Collider e o material. Eu posso adicionar outros componentes também. Você pode ver que tem essa opção Add Component, né? É a mesma opções que eu tenho aqui listadas aqui em cima, no menu principal superior. Então, por exemplo, quando eu clico em Add Component, eu tenho uma lista de componentes que eu posso estar explorando. Eu posso componente de animação, componente de física, componente de renderização, de layout. Você pode, inclusive, adicionar o teu componente, que é um script, que a gente vai aprender a criar, tá? Então, você pode pesquisar nessa parte de componentes. Por exemplo, se você digitar em Rigid Body, ele vai listar os dois tipos de Rigid Body, que são componentes de física, que são adicionados dentro do teu objeto. A gente não vai fazer nada agora, só para demonstrar que você pode customizar um objeto de jogo também adicionando componentes, tá? Game Object também. Se você clica em Game Object no menu superior, você vê que ele tem uma série de opções, né? Por exemplo, essas opções que estão aqui, ó, do Create Empty até Câmera, são as mesmas opções quando você clica com o botão direito na hierarquia, ó. Create Empty. Por isso que eu uso muito o right click, né? O botão direito do mouse aqui, na parte da hierarquia. Mas aqui dentro de Game Object, ela tem outras opções também, muito maneiras de serem utilizadas, que são Align with the View to Select. Quando a gente estiver montando um cenário, eu vou mostrar para que isso aqui serve. Às vezes você está posicionando um objeto, você queria alinhar a visão do projeto com a visão da câmera. Então essa é uma funcionalidade bacana que está sendo utilizada, tá? Aqui no menu a gente tem a parte de Assets. Olha só que interessante. Essas opções que estão descritas aqui em Assets estão aqui na janela de projetos. Se eu clico com o botão direito, estão aqui as mesmas opções. Então, eu raramente eu utilizo essas opções no menu aqui superior. Eu continuo, na verdade, utilizando através do botão direito do mouse, tá? Aqui na parte de Edit, são basicamente as configurações do meu editor. Diria que as configurações de definição de como o editor vai funcionar. Por exemplo, aqui em Project Settings, eu tenho configurações dos serviços, né, que são serviços que a gente configurou, um deles foi o Colab, a gente tem configurações de áudio, se você souber o que está fazendo, você está mexendo no core de como o editor vai funcionar, isso aqui são configurações avançadas que você vai sentir a necessidade de mexer quando você vai ficando mais proficiente na ferramenta. Gráficos, gestor de input, por exemplo, quando você estiver desenvolvendo o teu jogo, vai querer fazer o release do teu jogo para vários consoles diferentes, né? Por exemplo, o PlayStation ele tem um esquema de controle diferente do Xbox, que tem um esquema diferente do PC, que tem um esquema diferente do Nintendo Switch, e aí vai, certo? Então, você vai estar precisando utilizar isso, você está precisando configurar a física 2D, mudar um pouco o comportamento da física, como os objetos se colidem um com o outro, qualidade, assim vai. Tá? É uma aba também extremamente importante. Eu vou fechar, a gente não vai mexer nisso agora. Uma outra coisa que eu acabei passando aqui em preferências, que é o seguinte, se você clicar em preferências, sugiro você fazer isso agora, inclusive, preferences, clique em preferências, aqui em preferences, no lado esquerdo de preferences, você vai ter uma opção chamada External Tools. Vou clicar aqui. Esse External Tools, você vê que tem a primeira opção lá em cima, está escrito External Script Editor, tá? E o meu está selecionado o Visual Studio Community, tá? Se você instalou o VS Code, você clica nessa barra e procura o teu Visual Studio Code aqui, tá? Se não tiver aparecendo o teu Visual Studio Code aí, você vai ter que clicar em Browse e procurar onde está instalado o teu Visual Studio Code. Então, eu vou clicar em Visual Studio Code, ele vai configurar o meu editor agora para o Visual Studio Code, e agora a gente tem o editor configurado para estar usando o Visual Studio Code, que é a ferramenta que é a IDE, que eu pedi que você estivesse instalando para a gente ver funcionando, tá? Então, dessa forma, a gente já cobriu todas as opções do menu e das janelas disponíveis aqui que a gente tem do editor. Então, eu sei que é muita informação para processar, mas aí você vai ter o vídeo aí para ficar vendo e revendo
as opções em detalhes caso você esqueça de alguma coisa. É o seguinte, eu vou clicar em 2D aqui para a gente ter o projeto em objeto 2D. E eu quero que você faça o seguinte, clica com o botão direito na tua hierarquia, né, o hierarchy, você vai ver que tem vários objetos aqui que você pode criar. Clica nesse Create Empty, tá? Eu vou clicar nesse Create Empty, ele vai criar um objeto de jogo vazio, tá? E olha só que interessante, como sempre, ele sempre posiciona um objeto de jogo numa posição esquisita, né? Com esse objeto selecionado, vai lá e clica com o botão direito no Transform e reseta, tá? Para ele estar no centro, tá? Você pode ver como ele é um objeto de jogo vazio, ele não tem nenhum componente, exceto o Transform. Por que que ele tem um Transform? Como a gente discutiu anteriormente, o Transform permite que eu movimente o objeto de jogo para qualquer lugar. Ó. Eu consigo movimentar para lá e para cá. Você fala, não está aparecendo nada. Porque ele não tem nenhuma representação visual dentro da cena, ele é só um objeto de jogo vazio. Mas você consegue manipular, você consegue rotacionar e escalar o objeto como qualquer outro. Perfeito? E olha só que interessante. O que eu quero mostrar para vocês é que os objetos de jogos dentro da Unity, eles são feitos através de componentes, tá? Para mostrar isso, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai copiar os componentes que estão em cubo para dentro desse Game Object daqui. Para fazer isso, eu quero fazer uma configuração interessante aqui com vocês. O que eu vou fazer é, aqui em Inspetor, você vai clicar com o botão direito no inspetor, tá? E vai clicar adicionar tab e vai adicionar um outro inspetor. Perfeito? Vou clicar em inspector aqui. Então a gente tem dois inspectors. Tá legal? Então dentro desses dois inspectors, eu consigo configurar um desses inspectors para ficar focado em um dos objetos que eu quero copiar. Por exemplo, eu vou selecionar esse primeiro inspector aqui e o segundo inspector, na verdade, vou fazer o undock dele e colocar ele do lado do outro inspector. Assim a gente tem os dois inspectors, um do lado do outro, inspectors, né? Então, o primeiro inspector, eu vou clicar no cubo. Então, você vê que quando eu clico no cubo, os dois inspectors mudam simultaneamente, tá? Porque o inspector ele vai sempre demonstrar o objeto que está focado no momento, tá? O que eu quero fazer, eu quero congelar o inspector do cubo aqui para ele não mudar quando eu selecionar o Empty Game Object. Quando eu clico em Empty Game Object aqui, ele muda para o inspector para aquele objeto. Então, eu vou voltar para o cubo e um deles eu vou congelar. Por exemplo, eu vou congelar esse inspector da direita aqui. Para fazer isso, tem um cadeadinho no canto superior. Olha só que legal. Eu vou clicar e vou fechar aquele cadeado. Fechei. Agora ele fechou um inspector daquele cubo, tá? Desse cubo aqui do lado esquerdo. Isso aqui não vai mudar. Agora, se eu clicar no Game Object aqui, o da esquerda vai mudar, mas o da direita não. Dessa forma, você consegue ter os dois inspetores um do lado do outro, para caso você precise copiar um componente de um objeto para o outro. Perfeito? Agora, com esse Empty Game Object selecionado, o que eu vou fazer é, eu vou alterar o nome dele e vou chamar ele de meu cubo, tá? Então você pode ver que eu alterei o nome dele para meu cubo, é o objeto vazio que a gente criou. O que eu vou fazer é adicionar os mesmos componentes que eu tenho no cubo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Add Component e escrever aqui, ó, o primeiro componente é Cube Mesh Filter, né? Eu vou escrever aqui Mesh Filter. Olha só, ele já encontrou. Então eu vou clicar e agora eu tenho esse componente aqui. Só que você pode ver que o Mesh, ele tem um cubo aqui. Eu falei, pô, legal. Então eu vou clicar nesse ícone aqui que tem no Mesh Filter para ele me ver que opções ele vai me apresentar. Eu vou clicar, ele me aparece algumas meshes, né? 3D. Então o que a gente quer é a mesh do Cube. Se eu selecionar qualquer outro objeto diferente, ele vai estar mudando aquela mesh, a mesh do objeto que eu queria. Então vou selecionar do cubo, tá? Vou clicar duas vezes, ele seleciona. Beleza. Esse exercício é legal você fazer porque você vai descobrindo qual que é a responsabilidade de cada componente dentro do objeto de jogo. Isso vai te ajudar a ter um entendimento do que cada componente faz, essa exploração, tá? Inclusive, se você tiver dúvida e quiser explorar mais ainda e saber em detalhe o que cada componente faz, se você clicar nessa interrogação em cima do componente, ele vai te abrir uma página da Unity com a documentação daquele componente te explicando, olha, o mesh filter, ele é feito para isso, para aquilo, blá blá blá.
as propriedades dele são esses e etc. E aí você consegue ter um entendimento muito melhor, e eu acho a documentação da Unity muito rica, inclusive, para você entender o que aquele objeto, aquele componente faz, tá? Então vamos continuar a nossa saga. Até então, a gente só colocou esse componente aqui, né, que é o Mesh Filter. Então, ele só define qual que é o mesh que a gente vai estar utilizando aqui. Agora vamos adicionar esse outro componente, que é o Mesh Renderer. Então, eu vou clicar aqui no Add Component e vou clicar aqui e vou escrever Mesh Render. Então, clico aqui e seleciono. Opa, já me apareceu o cubo rosa. Então, você já tem uma ideia de que o Mesh Render é responsável pela renderização do mesh que foi definido aqui. Então, significa dizer que talvez se eu alterar esse mesh aqui, ele vai aparecer o mesh que eu estiver selecionando ali. Ó. Está vendo? Então, em função de você ter o Mesh Render. Então, você entende que o Mesh Render tem uma série de propriedades aqui que a gente, de repente, vai aprender e explorar mais para que essas propriedades servem, para entender como que influencia na renderização do objeto. Para isso, basta você clicar na documentação aqui e entender esses detalhes. Aí, legal. Agora, ele tem esse Box Collider. Para que serve isso? Clica na documentação e vai lá tentar entender. Esse Box Collider, ele é um colisor. Ele define o campo de colisão do objeto. Você pode ver que, eu vou até colocar no 3D para você ver isso melhor. Você pode ver que ele simplesmente é um cubo rosa, porque a gente ainda não tem nenhum shader, né, nenhum material nele. E quando eu adiciono um Box Collider, eu vou adicionar esse componente nele, adicionar componente, eu vou escrever escrever Box Collider, e Box Collider é Box Collider para 3D, se fosse para 2D tá aqui, o Box Collider 2D, eu vou selecionar ele, olha só, ele adiciona uma linha verde ao redor do cubo inteiro, essas linhas aqui. Isso a gente chama de caixa de colisão. É isso que faz com que um objeto dentro de uma cena colida com outro. É através do Box Collider. Então, ambos os objetos precisam ter colisores para eles colidirem. Então, legal, você teve entendimento. Inclusive, você consegue modificar propriedades do Box Collider. Por exemplo, o tamanho. Se eu mudar aqui o tamanho para, por exemplo, 2, olha só que ele aumenta o Box Collider ao redor do objeto, tá? Isso é muito maneiro porque você pode criar estratégias com isso. Antes mesmo do personagem, por exemplo, chegar a tocar no objeto, você pode fazer com que um evento aconteça, sabe? Uma partícula toque, uma animação toque, e aí por aí vai. Então, eu vou voltar ao padrão, que era 0, 0, tá? E você também, era 1 em 1, perdão. E você também pode editar manualmente. Se eu clico aqui nesse Edit Bounding Volume, você consegue selecionar nesses vértices aqui e modificar manualmente o bounding box dele, tá? Então ele altera o centro e o tamanho do objeto. Eu vou dar Ctrl Z para alterar e deixar ele no tamanho padrão. Falou, legal. Agora a gente já tem quase todos os elementos, componentes nesse meu cubo que o cubo padrão tem. O que eu quero fazer também? Tá faltando o shader. Fazer o shader a gente aprendeu. Eu vou lá em texturas, lá em pasta auxiliar, onde eu deixei o meu material. Basta eu jogar o meu material para dentro do meu inspetor ou para cima do objeto, que ele já altera a cor direto. Pronto, a gente já tem dois cubos exatamente iguais. Um foi padrão da Unity e o outro a gente construiu comparando com outro item padrão. Perfeito? Então a gente não precisa mais dessa tática aqui dos dois inspetores. O que eu faço? Clico com o botão direito no inspetor que está travado ali, clico em Close Tab, só vou ter um inspetor, arrasto e volto para o tamanho normal que estava. Legal? E esse inspetor aqui, como não está travado, vai estar funcionando para todo mundo normalmente. Então isso é legal você fazer esse exercício, porque te permite ter um entendimento sobre do que cada componente faz dentro da engine, tá? Você consegue entender ali em detalhe. Perfeito? Legal, a gente falamos sobre estrutura de projeto, Package Manager, vamos falar um pouco sobre trabalhando com ativos, né? Para a gente trabalhar com ativos, a gente tem diversas fontes para se trabalhar com ativos dentro da Unity. Um dos mais comuns é a Asset Store, tá? Sugiro você abrir uma tab
no teu browser e a gente digitar nessa tab Unity Asset Store. Ok? Dentro do Unity Asset Store, clica no link, ele vai abrir o link aqui da Asset Store. E aqui dentro da Asset Store, a gente tem uma infinidade de itens disponíveis para a gente, tem muita coisa de graça que é legal. Obviamente, as melhores coisas são pagas, né? Nada mais justo e tal. Mas isso é legal porque te ajuda no desenvolvimento do teu projeto de forma rápida. Às vezes você não quer ficar batendo cabeça com script, já falar, tem que fazer o meu personagem pular. Já tem script pronto de pulo, já tem script pronto de movimento, só quer focar na arte, já tem muita coisa pronta que você pode estar reutilizando. Então é importante depois essa etapa de você entender como você utilizar esses ativos no teu jogo para acelerar o desenvolvimento, se o teu foco é o conteúdo e não a programação em si, né? Então, por exemplo, aqui nesse search a gente tem algumas opções, né, para a gente procurar. A gente pode procurar por elementos 3D, 2D, texturas, templates, animações. A gente pode filtrar aqui também na lateral. A gente pode filtrar por elementos de graça, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui. Eu posso pesquisar. Eu vou digitar aqui, por exemplo, Jump, né, na minha Asset Store. Aí eu clico aqui Jump, vamos ver o que ele me traz de opções. Olha só, ele me trouxe o Sky Jump, que é $10, aí você tem que ver o que ele faz, eu clico nele, dá um quick look para ver o que ele faz. Alguns apresentadores me mostram, né, o vídeo do que é. Isso aqui me parece até praticamente um pacote com esse tipo de sistemática aqui pronta. Você poderia estar baixando, pagando $10 e adaptando para o teu jogo, colocando a tua arte e aí vai. Tem muita coisa que você, gostei disso aqui, eu vou reaproveitar por uma ideia que eu tenho que pode ser interessante usar esse recurso aqui que o cara fez. Custa $10, você baixa, dá uma olhada nas recomendações, se o pessoal tem achado bacana o pacote que o cara fez, e aí segue em frente, tá? Que mais? Ao invés de digitar só jump, eu vou tentar digitar aqui jump script. Vamos ver se aparece alguma coisa mais relativa a isso. Olha aqui, ó, Pure FPP First Person Project Controller, né? Controller, Downhill Rush. Não apareceu muita coisa aqui. Então, Basic Movement, 2D Movement. Vamos ver se a gente aparece alguma coisa. A gente pesquisar. Pathfinding, ó, Top-Down 2D RPG Kit. Isso aqui é legal. Ó, completo kit 2D de plataforma. Você clica aqui, ele já tem. Vamos ver o que o cara oferece. Ele. Vamos ver aqui o conteúdo do pacote. Deixa eu ver se tem uma explicação. Olha, ele oferece assets, ele oferece mecânicas de colisão, oferece pulo duplo,